Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos chegando com mais um devocional, leitura bíblica. Hoje nós estaremos lendo o capítulo 47 do livro de Gênesis, quando José anuncia a Faraó que a sua família é chegada ao Egito. E agora Faraó quer conhecer a família de José. José já havia dito aos seus irmãos que quando o Faraó perguntasse pela profissão deles, eles deveriam dizer que eram pastores, porque, sendo assim, eles teriam condições de habitar na terra de Gósen. Então vamos ver aqui a família de José chegando à presença de Faraó. Diz assim o capítulo 47 de Gênesis. São 31 versículos. Sejam bem-vindos à leitura. Tem lhe ajudado a leitura da Bíblia? Você tem buscado, tem crescido, tem recebido a espiritualidade através das leituras? Eu acredito que tem sido importante para todos nós a leitura da Bíblia juntos. Para mim, tem sido muito importante. Olha, eu tenho aprendido bastante, tenho guardado muitos textos que Deus tem trazido luz aos meus olhos quando eu leio e apenas eu marco aqui, eu risco, para depois eu voltar e reler os textos. Diz assim: então veio José e anunciou a Faraó e disse: meu pai e os meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo que tem, são vindos da terra de Canaã, e eis que estão em Gósen. E tomou uma parte dos seus irmãos, a saber, 5 homens, e pôs diante de Faraó. E aí, então disse Faraó aos irmãos de José: qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como também nosso pai. Nós cuidamos de ovelhas. Então disseram mais a Faraó: viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as nossas ovelhas, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen, e se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maioral do gado, sobre o que eu tenho. Quer dizer, se entre eles, ô José, tiver alguém assim, com capacidade de valentia, capacidade honrada, como você, José, aí você separa para trabalhar sobre o meu gado. Você percebe que, infelizmente, da família de José, o único que destacou foi José. Bom, mas vamos ver, quem sabe a gente não viu ainda, e quem sabe entre os irmãos de José pode ter havido alguém que se destacou no cuidar das ovelhas. Bom, até onde nós sabemos, os irmãos de José deixavam o gado e ia para outra cidade atrás de outras coisas. Eles não eram aqueles dedicados totalmente, 100% ao cuidado com os animais. Então disse, e trouxe José a Jacó, seu pai, e apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Aqui tem uma coisa interessante, né? O Jacó era o pai da bênção, o Jacó era aquele sacerdote, aquele homem que vinha e trazia a bênção. E Faraó disse a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Você tem quantos anos? E Jacó disse a Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações
são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos meus anos de vida, Faraó. Poucos e maus foram os dias da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Em outras palavras, Jacó estava dizendo a Faraó: aqui está um homem sofrido, Faraó. Já passei por várias provações na vida. Já vivi poucas e boas, né? Já vivi momentos difíceis, Faraó. E fez José, e Jacó abençoou a Faraó e saiu da sua presença. E José fez habitar seu pai e seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, no melhor de Ramassés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Você vê aqui que o José, por mais que José tenha ficado triste com as atitudes dos irmãos, com tudo que os irmãos fizeram, mas o que José pôde fazer foi colocar os irmãos no melhor lugar da terra. É assim que nós devemos fazer, pagar o mal com o bem. E foi o que nós aprendemos com José. Como José comprou toda a terra do Egito para Faraó, e aí José agora começa a negociar. E diz o verso 13, não havia pão em toda a terra, porque a fome era grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo trigo que compravam. E José trouxe o dinheiro a Faraó. O José agora negocia e consegue trazer uma prosperidade gigantesca para Faraó. Por quê? Quando você tem a bênção de Deus, você tem a inteligência. E quando você tem a inteligência, você consegue fazer prosperar. Acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dai-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E aí José disse a eles, dai o vosso pão, e eu vos darei por vosso gado. Se falta dinheiro, vocês vão me dar o gado de vocês. Então trouxeram o seu gado a José. E José deu-lhes pão em troca de cavalos, de rebanho, de ovelhas, e pelos rebanhos das vacas, dos jumentos, e o sustentou de pão aquele ano por todo o gado. Ou seja, José agora começa a trocar mantimento pelos animais. E acabando aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram: não ocultaremos ao meu senhor o que o dinheiro acabou. E meu senhor possui o rebanho de animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó, e dá-nos somente para que vivamos, dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Se percebe aqui que eles chegaram ao ponto de dizer: o que importa para nós é o pão para comer. Se nós vamos ser escravos de Faraó, não tem problema, desde que José não nos deixe morrer de fome. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar as cidades, desde uma extremidade da terra, do Egito, até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não comprou, porque o sacerdote tinha porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso,
José não comprou, ou eles não precisaram vender as suas possessões a José. Os sacerdotes comiam do que Faraó possuía. Então disse José ao povo: eis que hoje tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeeis na terra. José agora diz o seguinte: vocês vão semear essa semente que vocês têm, eu quero que vocês semeiem. Então José disse ao povo: eis que hoje vos tenho comprado, então vocês vão semear. Verso 24: e há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossa para a semente do campo e para o vosso mantimento e dos que estão nas vossas casas e para que coma vossos filhos. Aqui José, agora veja, José começa a abençoar o povo, dizendo assim: olha, se vocês plantarem, vocês vão colher, porém a 5ª parte será de Faraó e vocês vão pegar para vocês uma parte, vocês vão viver dessa parte aí. E disseram: a vida nos tem dado, achemos graça aos olhos de meu Senhor, seremos servos de Faraó. Nós vamos ser servos de Faraó, nós vamos continuar servindo a Faraó. José, pois, estabeleceu isto por estatuto até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão, e frutificaram e multiplicaram-se muito. Agora Israel, que é Jacó, começa a prosperar na terra do Egito, começa a crescer, começa a multiplicar. Tá? Descem para lá, foram 70 pessoas que desceram. Só que agora eles começam a multiplicar. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó e os anos da sua vida foram 140 dias. Depois que Jacó foi para o Egito, ele viveu lá por 17 anos. E chegaram-se, pois, o tempo da morte de Jacó. Tá? E chamou José seus irmãos, ou seus filhos, e disse: se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que ponhas, aqui Jacó, né? José chamou a José e seus filhos, o Israel, né? Chamou, Jacó chamou, e se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que venha e ponha as mãos debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade, rogo-te que não me enterres na terra do Egito. Isso aqui foi quem? Jacó pedindo para que José não o enterrasse na terra do Egito. Ele não queria ser enterrado na terra do Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás na sepultura deles. Aqui Jacó pede para José que José o enterre lá perto onde estava Abraão, onde estava Isaque. Ele não queria ser enterrado no Egito e José disse: sim, pai, farei conforme as tuas palavras. Pode ficar tranquilo, pode descansar em paz, que assim eu farei. E disse ele: jura-me. E ele jurou-lhe, e Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama, e aqui ele já está quase morrendo. Aí nós vamos ver no capítulo 48, depois que Jacó adoeceu, tá? E aí Jacó veio falecer. Mas antes de Jacó falecer, aqui Jacó está doente já. Agora ele adoece e agora já doente, ele chama os filhos de José para os abençoar. E também ele acaba anunciando bênção sobre todos os seus filhos. Nós vamos ver isso aqui nos capítulos 49, por exemplo, ele abençoa os filhos. Primeiro, ele vai abençoar os filhos de José.
Depois, ele vai abençoar os seus descendentes, seus filhos. Ele vai proferir bênção a cada um, de acordo com o estilo de vida que cada um deles vivia. Mas aqui Jacó agora está tranquilo, porque ele pede a José, dizendo: José, o que eu não gostaria é de morrer e ficar enterrado aqui na terra do Egito. Então, eu queria sair daqui. José prometeu: não, pai, pode ficar tranquilo, só pode partir em paz, que eu não vou deixar que o senhor seja enterrado aqui na terra do Egito. Bom, vamos ver o que aconteceu depois? Capítulo 48, nosso devocional de amanhã. Querido Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua alegria, obrigado pela tua paz, obrigado pelo prazer de estarmos aqui te buscando. Obrigado pela alegria de poder estarmos aqui diante do Senhor. Obrigado, muito obrigado, Senhor. Te pedimos tuas bênçãos, tua graça, tua infinita bondade e misericórdia seja na vida de cada um que está orando conosco agora. Te agradecemos e te louvamos. Obrigado pela vida de cada um que tem participado conosco ativamente dos nossos devocionais de oração. Muito obrigado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Então amanhã você não pode perder o nosso devocional, tá bom? Amanhã, sábado especial. Você não pode perder o nosso devocional. Que Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá.